Olá, paz de Cristo! Estamos iniciando o nosso culto de edificação espiritual. Quero te dar as boas-vindas. Estamos reunidos espiritualmente, apesar de fisicamente separados, mas, para a glória de Deus, a igreja tem se reunido nos lares. As famílias estão se voltando mais a Deus. Tenho visto vídeos, imagens de pessoas de joelhos nas ruas, clamando a Deus por um milagre. E o tema da mensagem de hoje é esse. Fala sobre milagres. Milagres necessários, milagres urgentes, milagres que só podem ser manifestados pelo poder do nosso Deus, que é um Deus de milagres. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre esse momento espiritual que desfrutaremos juntos. Que a Tua boa mão nos favoreça e nos abençoe e nos concede, Senhor, a graça de testemunharmos milagres em nossas vidas e na vida de todos que amamos. Derrama o Teu amor, a Tua misericórdia sobre a nossa nação que necessita de Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, continua abençoando e preservando a Tua noiva, a igreja. Que cada família reunida em torno do Teu nome seja visitada por Teu Santo Espírito e assim possa ser abençoada por Tuas mãos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar? Vamos louvar nosso Deus? Nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E sempre que nos reunimos, nós ministramos, né? E a nossa alegria não vem de coisas materiais, a nossa alegria não vem de coisas transitórias e passageiras, a nossa alegria vem daquele que é o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Então nós vamos cantar: a Tua alegria é a minha força. Maravilhoso contar com essa certeza. A nossa alegria não pode vir de coisas transitórias e passageiras. A nossa alegria, a fonte da nossa alegria tem que ser uma fonte inesgotável. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não passa. O nosso Deus era, é e há de ser. Ele é santo.
anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Declare: se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém. Que a alegria do Senhor seja a tua força, que a alegria do Senhor seja a força que você precisa, seja a força que você necessita agora para atravessar, quem sabe, um deserto. O tema da mensagem de hoje: milagres. E eu quero dizer para você nesta noite que o teu Deus é um Deus que faz milagres no deserto. O teu Deus faz milagres no deserto. Agora, será que nós precisamos, para ter fé, testemunhar milagres? O nome dessa música é Deserto. No deserto Deus está cuidando de você. Continue crendo mesmo sem ver. Nós não precisamos de fenômenos para crer em Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O meu Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar
só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O meu Senhor está cuidando de mim. Você não precisa ver pedras transformadas em pães para saber que o teu Deus está cuidando de você. Você pode estar passando agora por algum tipo de necessidade, enfrentando algum tipo de adversidade. Confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Não é porque os teus olhos não estão vendo que Deus não está agindo. Não troque a tua comunhão espiritual com Deus por qualquer outra coisa passageira. Porque o teu Deus, Ele vai te sustentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Declare com autoridade: não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Então adore. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O meu Senhor está cuidando de mim. Amém? O teu Deus está cuidando de você. Vamos à palavra do Senhor? Vamos abrir o livro de Êxodo. No capítulo de número 17. Êxodo 17. Todos acharam? Êxodo capítulo 17. Vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo de número 6. Êxodo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Olha, guarda esse nome. Refidim. Foi o local onde eles pararam antes do Sinai. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos
e aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Versículo 6. Vamos ler juntos? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amados, essa é uma das passagens mais peculiares do Êxodo. Por que peculiares? Porque uma série de significados. A começar pelo local onde eles acamparam, que foi batizado de Refidim. Então, após o povo sair do Egito, levando muitas posses, muito ouro, animais, eles saíram com alguns recursos do Egito. E agora um dos recursos estava esgotado: água. Eles estavam com sede, e a sede deles era legítima, eles estavam no deserto. Só que eles foram pleitear a sua causa da forma errada. E Moisés, um homem manso, segundo a Bíblia, nesse momento de pressão, clama a Deus por socorro e declara: eles só faltam me apedrejar. Para Moisés declarar isso, você deve perceber a intensidade do clamor do povo, as ameaças, a raiva, a frustração. A Bíblia diz que havia um populacho dentro do povo de Israel. Esse populacho veio do Egito e constantemente eles murmuravam, eles se queixavam. É óbvio, estavam passando dificuldades, necessidades, estão no deserto. Não é fácil. Mas, em primeiro lugar, eles testemunharam milagres. Foi pela mão de Deus que eles saíram da escravidão do Egito, da servidão do Egito. Eles viram o mar se abrir e eles passaram pelo mar e viram o exército egípcio ser engolido pelas águas. Eles viram a coluna de fogo que segurou o exército egípcio para que eles passassem, atravessassem o mar. Eles testemunharam coisas extraordinárias e agora, no básico, estavam murmurando contra Deus. Infelizmente, muitas pessoas são assim, e não é diferente na igreja, não é diferente na fé. Pessoas que já testemunharam grandes milagres e coisas extraordinárias da parte de Deus, inevitavelmente, em pequenas coisas, terminam murmurando contra o Senhor. Terminam maldizendo a própria vida, questionando a própria fé, esquecendo daquilo que Deus já fez e olhando para aquilo que não está fazendo, não está realizando. Mas aqui vamos aprender lições preciosas, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres, e Refidim é um lugar de milagre. Então está escrito no versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Eles estavam questionando Moisés, pedindo, pressionando. E o que é que Moisés diz? Ele diz: por que contendeis comigo? E depois Moisés revela
o que de fato aquelas pessoas estavam fazendo. Ele afirma, ele questiona: por que tentais ao Senhor? Porque no fundo aquelas pessoas não estavam se queixando de Moisés, elas estavam se queixando de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente para quem está necessitando de um milagre do Senhor: não cometa o mesmo erro que o povo de Israel cometeu por conta de uma necessidade básica. Não permita que circunstâncias impeçam você de ver os milagres que Deus já operou em sua vida. E eu estou falando aqui de conversão, estou falando de salvação em primeiro lugar. Deus libertou o povo da escravidão do Egito, assim como me libertou e libertou você da servidão do império das trevas. Porque fora de Cristo não há salvação. Então estávamos condenados. Mas o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor agiu com misericórdia. Veio em nosso socorro. Então, que essa ministração venha abrir os olhos daqueles que estão agora, nesse momento, por conta de um aperto, por conta dessas circunstâncias adversas, murmurando, queixando-se, em lamentos. Calma, Refidim é um lugar de milagre. Refidim é um lugar de milagre. Quem sabe, assim como o povo de Israel estava no último acampamento antes do Sinai, você não está perto de receber algo grande das mãos de Deus. Aquele milagre que você tanto espera. O fato é que Moisés esclareceu o que estava acontecendo. De fato, eles não estavam questionando Moisés. Eles estavam tentando o próprio Deus. Então você pode ter motivos legítimos, como eles dizem aqui. Nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos estão sedentos. Mas olha como eles fizeram da forma errada. Por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede? Eles morriam de sede no Egito também. Eles morriam debaixo do açoite egípcio. Eles morriam debaixo de trabalhos forçados. Eu não sei se vocês sabem, se questionava por muitos anos a legitimidade do que está escrito no Êxodo, no tocante a o povo de Israel, como escravo do Egito, amassando barro para fazer tijolos para Faraó. E por muitas décadas, isso foi colocado em questionamento, porque nunca foi achado no Egito nenhum sítio arqueológico onde construções no Egito tivessem sido feitas com tijolos de barro. Pelo contrário, a maioria sempre é de pedra. E lá a base é calcária. É uma pedra fácil de ser lapidada, de ser cortada, de ser ajeitada, para ser encaixada como fundamento, como parede, como coluna, como alicerce. E eles nunca achavam a tal cidade de tijolos. E aí questionavam. A Bíblia está mentindo, isso é fantasia, isso é ficção. Pois bem, arqueólogos acharam uma cidade inteira de tijolos de barro, que não pode ser escavada porque não é pedra. E eles usaram aparelhos que liberam um pulso, né? Um pulso eletromagnético, que cria um mapa do que está no subterrâneo sem precisar escavar. E sabe o que eles encontraram também? Próximas a essas construções? Um sepulcro comum, com vários esqueletos de todas as idades, de homens e mulheres. Agora, sabe qual era a característica da maioria desses esqueletos? Faltavam membros, faltavam mãos, braços, pés. Sabe por quê? Eram os trabalhadores escravos do Egito.
que no trabalho escravo, do lavrar as pedras, do construir, se machucavam e tinham seus membros amputados para tentar salvar-lhes a vida, mas como escravos estavam inválidos e por isso eram descartáveis. Foi dessa vida que Deus tirou o povo de Israel. Você pode não ter sido tirado por Deus de uma situação de vida como essa, mas do ponto de vista espiritual, quem você servia antes de Cristo? Deuses estranhos? Entidades? De onde Deus te tirou? De um vício? Da servidão a um vício? De onde Deus te tirou? De uma vida de equívocos e de feridas emocionais, danos provocados pelo amor ao pecado e uma vida de enganos? Então, Deus nos tirou da servidão, da escravidão e do império das trevas. Então, louvado seja o Senhor. Nós não podemos esquecer que esse foi o maior milagre de todos. A salvação é o maior milagre. E a salvação alcançou a sua vida. Eu tive um sonho de ontem para hoje. Eu sonhei que estava pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho para as pessoas em uma casa. E uma das pessoas era atormentada por questões particulares da vida dela. E ela, muito confusa, era um homem de meia idade, muito confuso. E eu declarava no sonho que Deus o amava. E ele questionava: mas mesmo eu sendo assim? Ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender. E ele chorava no sonho. E aí chegavam outras pessoas, interrompiam um momento do diálogo. Mas eu esperava uma oportunidade para que elas se envolvessem também ali e eu pudesse falar do amor de Deus, como eu estava falando para aquele homem atormentado pela culpa. Parecia tão real o sonho, tão real. Mas é porque eu sei que a realidade é essa. Muitas pessoas são atormentadas, estão no deserto da culpa e não sabem como sair. Deixa eu falar para você uma coisa: o teu Deus é um Deus de perdão, e na cruz do Calvário os nossos pecados foram perdoados por Deus. E aqui o povo de Israel, voltando para Êxodo, aqui o povo de Israel está tentando ao Senhor. E Moisés ora, ele clama, ele busca. Amados, se Deus fez milagres antes e tem mostrado a mão dele em sua vida, por que ele não fará agora ou amanhã o milagre que você necessita? Porque Refidim é um lugar de milagre. Hoje a tua casa pode ser um lugar de milagre. Deus pode realizar um milagre no teu emprego, no teu trabalho, apesar dessa tempestade, desse isolamento social que estamos enfrentando hoje. Deus pode fazer esse milagre extraordinário e está operando a seu favor. Então, um milagre que você necessita, quem sabe não vai ser como no que aconteceu aqui. Então, em primeiro lugar, vamos aprender com a palavra de Deus. Moisés foi a Deus em oração. Então, na hora da necessidade, da angústia, da tribulação, não fique murmurando, se lamentando ou alimentando isso em você. Corra para os pés do Senhor. Moisés, no versículo 4 está escrito: clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Moisés queria uma direção. O que eu devo fazer? É óbvio que ele sabia que deveria procurar água. Então, por que ele perguntou ao Senhor: o que eu farei a este povo? Ele sabia o que deveria fazer, mas como isso ia acontecer num lugar onde não há água, num lugar que é um deserto? O possível Moisés ele queria o impossível. Por isso ele foi a Deus. Então, milagres são obras de Deus. São dádivas vindas do alto. E é ao Senhor que você deve
abrir o seu coração e clamar pelo seu milagre. E Deus respondeu, versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Olha o que Deus fez. Passa adiante do povo. Ou seja, não permaneça no lugar da murmuração, da contenda, da confusão. Não permaneça, caminhe. Deus está mandando você caminhar. Ele vai mostrar o lugar, Ele vai mostrar a direção. Apenas obedeça o que Deus fala com você nessa mensagem. Caminhe. Caminhe em obediência ao Senhor. Saia do lugar da contenda, saia do lugar da confusão e caminhe na direção que Deus está te mostrando. Porque Deus, Ele já preparou um milagre lá na frente, onde você vai chegar. E Deus disse: leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Por quê? Porque Deus queria testemunhas para o milagre que Ele realizaria. E os anciãos eram as pessoas mais respeitadas por toda a comunidade. Provavelmente Moisés pegou aqui anciãos de todas as tribos. E levou com ele em torno de 12 homens, mais ou menos, a Bíblia não diz. Mas provavelmente ele pegou representantes das tribos que o acompanhassem para testemunhar o que Deus iria realizar e fazer. Então não se preocupe não. Quem está torcendo contra o teu milagre, contra a bênção de Deus ser manifestada em sua vida, vai servir de testemunha para o milagre que Deus vai fazer. Em um nome de Jesus em sua vida. Irão testemunhar o milagre que Deus já preparou lá na frente para você. E esse elemento para mim é fundamental. Deus disse a Moisés: leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Vocês lembram o que Deus ordenou a Moisés lá no Egito? Deus ordenou que Moisés ferisse o rio com um bordão, porque ele transformaria as águas do rio Nilo em sangue. Preste atenção, isso é muito forte. Moisés toca com o madeiro na água, a água se transforma em sangue. E agora, Deus ordena que ele leve o seu bordão com o qual ele feriu as águas do rio Nilo, e elas se transformaram em sangue. Por quê? Porque Deus, através desse bordão que feriu o rio, vai trazer água no deserto para o seu povo. Tudo passa por Jesus Cristo. Por quê, pastor? Olha o que Deus diz aqui no versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Vocês sabem quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus Cristo. Quando Moisés feriu o rio, as águas foram transformadas em sangue. E agora Moisés vai ferir a rocha, e a rocha vai produzir vida. E vida abundante. O elemento mais importante no deserto, a água. Sem comida você dura dias e dias, mas sem água você dura muito pouco. Então receba essa água espiritual da rocha. Jesus é a rocha. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso não é lindo? Isso não é profundo? E ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Jesus é a rocha. Dele flui esse rio de água viva e abundante. E é suficiente para matar a sede de todos, não só a tua sede. Então,
persevere, creia, confie e obedeça ao Senhor, porque está escrito que Moisés obedeceu em tudo. Está escrito, Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Eles testemunharam, saiu água da rocha. O milagre, Deus produziu um milagre. Mas Moisés, ele foi um homem de fé. Moisés foi um homem obediente. Moisés foi quem, com sinceridade, clamou e apelou a Deus. Então, tudo começa com você abrindo o seu coração diante de Deus, movido pela fé, buscando do Senhor a direção para onde ir, porque saber o que você deve fazer, talvez você saiba. Mas se você não souber também, o teu Deus te revelará. Mas é por meio da fé, é por meio da oração. Tudo passa pela oração. Em segundo lugar, Deus, ele produz os milagres. E o maior milagre, Deus já realizou, que é a salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. E ninguém pode arrancar isso de você. Você tem a segurança da salvação. Então tudo mais é lucro. Porque a vida eterna já está em você. E encontramos aqui o elemento fundamental para se viver um milagre: obediência. Precisamos obedecer a Deus. Deus fala, Deus mostra, e a gente teima. A gente acha que sabe, que pode, que faz melhor. Não é assim que funciona. Confia totalmente em Deus e o obedece com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Moisés obedeceu, Moisés assim o fez. E o mais importante de tudo, a rocha é Jesus Cristo. Se no Egito a água foi transformada em sangue, agora a rocha brota água. Jesus é o centro de tudo. Mas precisamos crer nele. Então, não terminamos ainda. Deus, ele manifesta o milagre. Ele quer usar você, talvez, para que a sua casa seja um lugar como o Refidim, um lugar de milagre. Deus, ele quer operar maravilhas em sua vida. Mas você precisa usar a sua fé. No versículo número 8, vamos encontrar uma outra informação. E eu creio que Deus está falando conosco através dessa palavra. Porque existem adversários. E muitas vezes, depois de vivermos um milagre extraordinário, de experimentarmos o extraordinário de Deus em nossas vidas, inimigos se levantam, adversários aparecem e querem sufocar a alegria do milagre que você está desfrutando da parte de Deus. Olha o que aconteceu. Versículo 8. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, onde eles estavam acampados antes de chegarem a Horebe, no Sinai. Moisés foi da frente do povo com os anciãos, foi até o Sinai e lá ele feriu a rocha e da rocha saiu água. Ele fez isso em obediência ao Senhor. E quando volta, no momento que o povo está desfrutando do milagre, se levanta um adversário, Ameleque. E Ameleque, ele peleja contra Israel em Refidim. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés e Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol.
E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo a fios de espada. Glória a Deus. Amados, isso aqui é uma aula sobre intercessão. Esses versículos contêm algo poderoso. Entenda, o inimigo se levanta, e se levanta muitas vezes depois de um milagre. E algumas vezes depois de uma vitória, o inimigo vem espumando para tirar de você a alegria e o prazer dessa vitória. E vai tentar de tudo para roubar a tua paz, para minar a sua alegria. O inimigo é o ladrão de alegria. Ele é infeliz e condenado. E ele já sabe qual é o fim dele. Mas ele não vai cessar de tentar, de provocar, de instigar. E como nós vamos agir? Vamos seguir o padrão que a Bíblia nos ensina. Isso aqui é batalha espiritual, amados. E batalha espiritual exige intercessão. Interceder é mais do que apenas orar. Interceder é se colocar entre. Moisés se posicionou junto com Arão e Ur entre Deus e a peleja. A Bíblia diz que Moisés mantinha as mãos erguidas, ele tinha na mão o bordão de Deus, o mesmo bordão que feriu as águas no Egito, que feriu a rocha, agora estava na mão de Moisés como um sinal, como uma bandeira. Quando aquele bordão estava levantado junto com as mãos de Moisés, o povo criava ânimo porque via que Deus estava com eles, porque havia alguém ali clamando a Deus incessantemente para que o povo prevalecesse. Mas quando Moisés cansava, porque era pesado manter os braços o tempo inteiro durante horas, porque uma batalha, uma peleja não se resolve em minutos e segundos, e muitas vezes algumas questões em sua vida, elas vão demandar tempo, dias, quem sabe até meses, pode ser um processo longo, de até um ano ou anos, eu não sei, mas o teu Deus é um Deus que levanta pessoas que intercedem, incomoda corações que oram. Agora, por que você não ser o intercessor? Por que você não pode ser o intercessor da sua própria causa? Ou da causa de alguém? Olha o posicionamento de Moisés, ele foi para cima do outeiro, onde todos poderiam vê-lo, e ao mesmo tempo ele se sentia mais perto de Deus, porque ali no monte, lugar de oração, de busca, cercado de dois homens também de fé, Moisés estava fortalecido no Senhor, mas também nós cansamos, e Moisés cansava os braços. Nessa hora você tem que usar estratégia. Se Moisés não conseguia sozinho manter os braços de pé, ele poderia sentar em uma rocha e contar com a ajuda de outras pessoas. Essa é a maravilha de se congregar e ter irmãos e irmãs em Cristo, ter um pastor que o acompanha, pessoas comprometidas com o cuidado com as vidas, para na hora da tua necessidade, que precisar de uma força, de um ânimo que talvez você não tenha porque está desgastado, cansado, pessoas estarão ao teu lado para levantar as tuas mãos e continuar intercedendo até que Deus conceda a vitória ao seu povo. Ore, interceda. Ore por teus filhos, filhas. Ore por teus maridos e esposas. Ore pelos seus entes queridos. Interceda, ore, se coloque na posição. Ameleque não está brincando, ele veio para pelejar, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas havia um intercessor, haviam intercessores. E o povo venceu no final. Preste atenção, assim lhe ficaram as mãos até o pôr do sol, ou seja, até o entardecer. Eles passaram o dia pelejando e Moisés orando e intercedendo, e ele só cessou a intercessão quando o povo de Israel prevaleceu. Então, depois de testemunhar o milagre, se o inimigo se levantar, se posicione espiritualmente e militarmente, porque é uma batalha. Ou você vai deixar que o milagre e a alegria do milagre e a fé que aumentou em você por causa do milagre se perderem por um levante do inimigo? Quantas vezes está tudo bem em casa, está tudo bem no casamento, está tudo bem no trabalho, de repente vem um Ameleque da vida e se levanta.
e nos deixamos ser levados por Ameleque. Resista, não se entregue, lute, peleje, ore, clame, se esforce. Olha o que a palavra de Deus está te dizendo aqui. Refidim é lugar de milagre. E também Refidim é lugar de livramento. Você sabe o significado do nome Refidim? Refidim significa água que não se vê, mas que existe. Porque a água estava escondida na rocha. Não dava para ver que tinha água na rocha, mas a água estava lá. Então hoje a tua casa é Refidim. Talvez você não esteja vendo a água, mas a água está aí. Talvez na tua fonte de renda, no teu trabalho, em meio a esse caos todo, a água está aí. Você vai usar a tua fé e vai ferir a rocha. O teu Deus vai realizar um milagre. E se o inimigo se levantar para tentar roubar de você a alegria e a tua fé, você vai resistir em orações, em intercessão incessantes, até que Deus te dê a vitória completa. Porque Refidim é um lugar de milagre para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo a fio de espada. Assim seja. Que Deus lhe conceda vitória completa. Que Deus lhe conceda vitória plena. Que Deus lhe conceda o suprimento das tuas necessidades. Que Deus lhe conceda vida abundante por meio dessas águas que fluem da rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Que Deus manifeste o seu milagre enquanto você ora, enquanto você intercede, enquanto você peleja. E se Ameleque se levantar, repreenda-o em nome de Jesus. Você vai vencer, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Vamos confiar no Senhor. Refidim, o lugar de milagre, se manifeste hoje na sua vida, em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, tenha trazido esperança, fé, e que o nosso Deus faça de você testemunha de milagres. Glória a Deus. Até a próxima, amados, se Deus assim permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, porque somente nosso Deus pertence toda a honra, toda a glória, poder e majestade, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.